Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar início ao assunto do capítulo 3, que em síntese a gente pode resumir que o capítulo 3, junto com o capítulo 4, eles vão dar uma ideia bem legal acerca do que a gente também estuda de análise de Fourier, né, chamada análise de Fourier. E aí, para começar, a gente vai falar dessa questão da representação de sinais periódicos, né, como série de Fourier. Então, vou passar aqui para algumas anotações. Relembrando o que a gente viu nas videoaulas passadas, né? A gente destacou bem, basicamente, o contexto de usar, né, a representação do sinal x de t como uma combinação linear de impulsos deslocados, e aí a gente viu que a forma de representar um sistema com essa abordagem nos levava a no tempo contínuo uma integral de convolução e no tempo discreto uma soma de convolução. Bom, muito bem. Aqui na sequência a gente vai já focar, né, no que eu destaco aqui, nessa anotação, da questão da análise de Fourier. E, em síntese, analisar sinais e sistemas, né, do ponto de vista das características aí que Fourier destacou, seja a série de Fourier ou a transformada de Fourier, é basicamente seguir o mesmo princípio, o mesmo raciocínio que a gente fez na unidade 2, só que agora no sinal x de t, ao invés de eu considerar um impulso deslocado, eu vou considerar exponenciais complexas. Então, continuando aqui, a gente viu basicamente que eu tenho um sistema representado aqui com esse sinal h de t, que a princípio eu posso não conhecer ele, né, mas aí eu posso colocar um impulso na entrada, aplico um impulso unitário aqui na entrada, e aí assim, o sinal de saída que eu vou observar vai ser um h de t, né? Aí depois eu jogo esse h de t e eu replico, né, essa ideia pegando um sinal x de t com uma combinação linear de sinais básicos. E aí sim eu consigo determinar o y de t através de convolução. E nesse x de t, né, eu consigo fazer essa ideia de combinação linear de um conjunto de sinais básicos. E aí o que, é que a gente viu? Qual era o sinal básico que foi considerado? Né? Já foi falado aqui que a gente considerou impulsos deslocados, né, como se fossem os sinais básicos. E aí, se a gente representar esse sinal x de t como uma combinação linear desses impulsos deslocados, e se o sistema ele é linear, né, ele atende a propriedade da linearidade, ou seja, a gente obedece à superposição, o princípio da superposição. Se você faz uma combinação linear em x de t, ou seja, representa ele como uma combinação de linear de sinais básicos, você vai observar também y de t como sendo uma combinação linear com coeficientes proporcionais a esses sinais básicos. Certo? E aí a forma de combinação linear, que está relacionada também com linearidade e superposição, seria basicamente isso, né? Em termos de diagrama de bloco, você tem aqui a entrada x de t, aí você já escreve o seu x de t como se fosse uma combinação linear, vai observar na saída um y de t como também sendo uma combinação linear. Por quê? Porque o sistema ele é linear, então ele atende essa propriedade, né? E aí qual foi o sinal básico escolhido, né? Só lembrando, no caso anterior a gente escolheu o impulso, né? Impulso unitário, ou seja, impulsos deslocados. A gente viu que poderia ser feita essa representação. Então foi feita essa análise, né, no domínio do tempo, o que chegou até o conceito de integral de convolução. Eu estou colocando aqui para revisar, né? O sinal de saída y de t ele pode ser obtido, né, facilmente através da convolução entre a resposta ao impulso h de t, aqui, né? Resposta ao impulso h de t convoluído com o sinal x de t, certo? E aí, estou mostrando aqui a integral de convolução dessa forma, apresentando dessa forma, aproveitando também já fazendo a propriedade também da comutatividade, né? E aí a gente viu, né, que podemos determinar perfis de sinais de saída sem eu precisar conhecer a dinâmica do meu sistema. Ou seja, eu conheço a resposta ao impulso do meu sistema, coloco ele nesse diagrama de blocos aqui, né, o h de t, e eu faço a convolução de x de t com h de t para obter o y de t. Mas aí a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte, né? Existe alguma forma alternativa de fazer essa representação, essa caracterização, né? Bom, então para responder isso aqui, né, se existe alguma forma alternativa, vale a pena a gente frisar aqui, focar
em duas características buscadas, né, para os sistemas LT, sistemas lineares invariantes no tempo. Eu preciso ter um conjunto de sinais básicos, né, para poder construir uma ampla classe de sinais. E aí o que a gente viu da convolução dá para fazer isso aí também. A 2, né, da convolução, tem uma característicazinha que eu gostaria de chamar a atenção nesse segundo tópico, que a resposta do sistema LT para cada sinal deve ser simples o suficiente na sua estrutura para nos fornecer uma representação conveniente. A resposta a qualquer sinal construído deve ser atendido, né, com uma combinação linear dos sinais básicos. E aí é nesse ponto que entra, né, a característica de representação de sinais, usando a condição de série de Fourier. Então, nem sempre, né, nem todos os sinais eu consigo determinar de forma fácil pela convolução. Vocês viram lá que realmente tem alguns casos que pode ser mais complicado e penoso do ponto de vista de processamento. Bom, pessoal, então continuando aqui, é aí que entra, né, realmente o estudo dessa parte de análise de Fourier, que compreende mais de um capítulo do nosso livro-texto. Então, basicamente o que Fourier pensou, né, ele imaginou, Fourier aqui é um destaque para ele, que de fato você poderia fazer essa representação mais abrangente, escolhendo um outro conjunto de sinais básicos. A gente viu que o sinal básico que foi escolhido anteriormente foram impulsos deslocados, e aqui a escolha basicamente é diferente. Foi escolhido, considerado, né, um sinal básico sendo a exponencial complexa. E considere que SK tem a parte real e a parte imaginária, ou seja, um número complexo, certo? E aí, vale algumas observações. A primeira observação é que se essa variável S, né, ela for um imaginário puro, você vai poder representar basicamente sinais e sistemas com essas duas características aqui. Por série de Fourier, aí por série de Fourier isso aqui vai ser caracterizado, né, desde que os sinais eles sejam periódicos e podemos utilizar também o conceito da transformada de Fourier, que vai ser na sequência desse estudo, para representar sinais aperiódicos. E de forma genérica, se você pegar esse número complexo como sendo um sigma mais j ômega, você pode usar a transformada de Laplace para representar uma forma bem abrangente de sinais e sistemas. Como é que seria no caso do tempo discreto? No tempo discreto também existe essa mesma ideia, analogia aí com o caso contínuo. Você vai definir um conjunto de sinais básicos, que são também exponenciais, mas aí aqui no caso discreto. E aí, considere essas exponenciais, né, como sendo basicamente essa representação aqui, né? Você pode representar ela na forma polar. Então, essa aqui é basicamente a forma polar dessa variável z, né? Então tem um zk elevado a n, aí você vai ter casos com um módulo de z multiplicado por uma exponencial de j ômega k. E aí se o módulo dessa variável z for igual a 1, ou seja, o módulo unitário desse número complexo, o seu número z, essa variável z vai ser resumida, né, a isso aqui elevado a exponencial elevada a j ômega n, e a representação no tempo discreto é caracterizada por uma série de Fourier. Agora, se o módulo não for igual a 1, né, o módulo desse número complexo não for unitário, então você vai ter a representação genérica, aí é análogo ao caso da transformada de Laplace. Então a gente chama também, para representar esse caso, né, de transformada Z. Então, série de Fourier, transformada de Laplace e a transformada Z. São essas ferramentas básicas que nos permitem analisar sinais e sistemas de uma forma muito mais abrangente e com mais consistência, né? Aí aqui vale uma observação importante, que considerando o sinal de entrada, né, ele sendo uma exponencial de ST, isso aqui vai caracterizar a gente pode dizer que ela é uma autofunção de um sistema LT. Aí você pode verificar isso como um exercício, né,
e aí seguindo a leitura complementar, que de fato você vai observar isso aqui, ó. Se você aplicar um x de t igual a exponencial de st na entrada do sistema, né, e aplicar na integral de convolução com h de t, o que a gente vai observar na saída, y de t, vai ser o mesmo sinal de entrada, exponencial s de t, multiplicado por uma variável aqui que a gente vai chamar de h de s. Então, é um passo a passo aqui, né, resumido, para você poder depois acompanhar com mais detalhes no seu exercício em casa ou na leitura complementar, é que x de t elevado a st, substituindo isso aqui dentro da fórmula da convolução que a gente mostrou aqui, né, dentro dessa expressão aqui da convolução. Ou seja, se eu pegar essa expressão aqui, né, e jogar lá substituir o x de t por exponencial st, eu vou ter isso aqui, certo? Aí eu posso isolar o termo exponencial st, que é constante, então ela vai para fora, eu posso quebrar ela em duas, e eu vou ficar com essa observação aqui, né, que o meu sinal de saída ele vai ser o sinal de entrada multiplicado por um peso, que é esse h de s. Em síntese, ele vai ser também um número complexo, portanto ele vai mexer com a amplitude e a fase do sinal de saída. E aí, por definição, com a integral de convolução, ele pode ser definido por essa fórmula aqui, né, o h de s, e ele caracteriza um alto valor do sistema, LT. Então, respondendo aquela pergunta, né, existe uma forma alternativa? Existe, e foi até uma provocação inicial que isso aqui abrange uma classe muito maior de sinais básicos, né, você poder representar e tratar os sistemas também em outro domínio, que é o domínio de frequência. Portanto, alternativamente, né, a gente pode representar uma expressão um pouco mais simples de se calcular, dependendo da contextualização de sinais que forem adotados e o sistema, em que y de t é igual a hs multiplicado x de t, e esse hs a gente também chama em alguns casos de função de transferência. Então, a função de transferência, por exemplo, no domínio de Laplace, né, que é um domínio S, é a função de transferência do meu sistema, ou seja, é a função que relaciona entrada e saída no meu sistema de forma algébrica. Aí, para o caso particular, né, S igual a J ômega, ou seja, um imaginário puro, a gente tem também essa característica que o H de S ele vai ser o H de J ômega e também representa a resposta em frequência do meu sistema. Então eu vou poder observar também como é que o meu sistema ele se comporta, né, como é a resposta em frequência do meu sistema. E aí quando eu falo disso, né, chamo a atenção que a gente pode analisar outros aspectos muito mais interessantes do ponto de vista de sistemas. Né. De modo geral, pela propriedade da linearidade, isso que a gente comentou agora, né, se a gente fizer x de t arbitrário sendo uma combinação linear de coeficientes com sinais básicos, e esses sinais básicos forem exponenciais complexas, o que a gente vai observar na saída vai ser uma combinação linear também do sinal de entrada, né, que a gente vai observar o sinal de entrada multiplicado por pesos. Esses pesos representados por H de SK. Então isso aqui, em síntese, né, a gente traz aqui uma viabilização para representar uma extensão na classe de sinais a partir de uma combinação linear de autofunções, como foi o caso observado das autofunções exponencial SKT. E dessa forma o y e o y de t, né, o sinal de saída, ele é determinado facilmente a partir da função de transferência, né, H de S, que ela é fixa para um sistema LT, tá? Então isso aqui é uma observação bem interessante para vocês guardarem. E com isso, né, pessoal, então fechando aqui, é o que é a grande motivação, né, que isso aqui permitiu analisar sinais e sistemas de uma forma bem mais abrangente, né, não só do ponto de vista do tempo, mas também de frequência e tratando também soluções mais fáceis, né, indo fazendo uma transformação, uma transformada e representando esses sinais e os sistemas de modo geral com manipulações mais fáceis de fazer do que se fosse por convolução. Beleza? Então basicamente é esse ponto. Gostaria de agradecer e até a próxima.